No Japão, há lugares que mantêm técnicas para a confecção de cerâmica de quase 7.000 anos. Frequentemente, certos métodos foram criados em regiões específicas ou por famílias. A Olaria Amorim, dirigida pelo Sr. Amorim e seu filho, são especialistas em fazer potes grandes. Por causa do grande tamanho da peça, é impossível para o ceramista impulsionar seu próprio torno, então precisa de ajudantes para manter a velocidade. Esse pote em particular detém 300 litros e pesa 272 quilos. O método utilizado para a criação desse pote envolve a combinação de enrolar e amassar. Depois da primeira camada de argila feita para a base, emprega grandes rolos úmidos, técnica muito utilizada. Esses rolos possuem de 7 a 10 cm de diâmetro, que são unidos ao pote com mãos muito ágeis. A água é usada como lubrificante e o estágio de modelagem começa. Nesse método, os rolos são desenhados e não há limite de tamanho para o pote a ser criado. Embora muito do trabalho seja feito apenas com suas mãos, são utilizados pequenos pedaços de madeira para retirar as rebabas que ficam do lado de fora e um pedaço de couro molhado por dentro para acabamento. A maioria dos potes feitos na Olaria Amorim são utilizados para tingimento de tecidos ou para armazenar comida. Esse pote, porém, será utilizado como container para florescimento de plantas. Especial atenção é dada para os acabamentos, para que as bordas fiquem fortes e aguente toda a peça. Quando o pote está finalizado, é precisado pôr para secar e depois queimar. A maioria dos fornos já são feitos por fábricas, são construídos com mistura de argila e palha. Para a queima dos potes, enormes câmeras são necessárias, precisa de muita madeira. Este tipo de forno possui 8 câmeras cada uma, que possuem 6 metros quadrados. Depois que o pote é colocado dentro dessas, a porta é lacrada. Muitas madeiras são colocadas na primeira câmara. Depois que se atinge uma temperatura alta, coloca-se um pequeno pedaço de argila para analisar aquela temperatura age sobre esta. Continua a colocar madeira e realizar estes testes até alcançar a temperatura máxima de 1315 graus Celsius. Todo o processo leva em média 5 dias e meio. Na região de Zen, o Sr. Fuji é um dos maiores nomes na prática da cerâmica. Ele utiliza uma roda com 4 furos, que com o auxílio de um pedaço de madeira consegue dar velocidade a esta. O problema deste torno é que perde a velocidade muito rápido, necessitando repetir o movimento inicial várias vezes. Sr. Fuji realiza diversas peças na forma tradicional japonesa. Para ter certeza da medida, utiliza-se de uma régua durante a modelagem, para medir altura e largura. E quando pode estar terminado, ele corta da roda e coloca em uma placa previamente separada.
Uma outra peça típica é o vaso de flor, utilizados na casa de chá. É moldado nas porções tradicionais, que se manteve com o passar dos séculos. Essa técnica de cerâmica em roda foi passada de geração em geração. O Sr. Fuji se tornou muito famoso nesse tipo de cerâmica. Chegou a ser conhecido como Tesouro Nacional, título dado pelo governo aos artistas excepcionais. Apenas 6 outros ceramistas possuem essa honra. De acordo com os padrões tradicionais, a cerâmica terminada deve mostrar o que acontece durante a queima. O artista não pode controlar os manchas deixados pelas chamas ou pelas cinzas, que se aderem à peça que, de acordo com a exposição, a argila ganha coloração vermelha ou cinza, por causa das cinzas. Estas reações fazem com que as cinzas se tornem adornos naturais.